Oi pessoal, seja muito bem-vindo. Eu espero que todos vocês que estão acompanhando o meu canal do YouTube estejam muito bem. Hoje, pessoal, vou falar a respeito de um tema que requer um amplo debate, uma ampla análise profunda e sucessiva dos fatos, que é a respeito da educação brasileira. A meu ver, o problema da educação brasileira talvez seja um dos piores da humanidade. Não, isso não é histeria minha, eu não quero fazer barulho a troco de nada, nem me patrocinar à toa. De fato, nós temos um problema dantesco em mãos. Acredito que para se resolver o problema da educação no Brasil, precisaria de pelo menos um século de discussão só para se chegar a uma apresentação rasa, a uma apresentação superficial de soluções. A coisa é tão complicada que precisaria da atuação de intelectuais verdadeiramente capacitados, dispostos e dedicados em vidas só para a solução dessa diversidade fenomenal. Acontece que no Brasil, por conta do peso cultural que segrega indivíduos dentro de suas próprias vaidades e gostosuras egocêntricas, praticamente ninguém considera essas obrigações de grande porte, como a busca pela solução da educação, como uma atividade missionária, uma realização cristã que vai para além de um simples debruçar de joelhos diante de um altar ou um simples depositar de dinheiro na caixinha de uma igreja. Hoje as pessoas no Brasil não têm um filtro de confissão interna mais, de sensibilidade moral. Em vez de elas buscarem soluções que poderiam funcionar para as gerações futuras, elas estão preocupadas com o próprio poder, com o próprio dinheiro, com a própria fama, com as benesses e delícias que seus bens materiais podem lhe oferecer. Isso por si só já denota que sim, houve um processo de dessensibilização moral tão bizarro no nosso país que criou um clima homogêneo de covardia, principalmente quando o assunto se trata do peso moral que os indivíduos têm que ter para com a vida dos outros. Já não existe peso na consciência mais pela vida do próximo. Tudo se resume a obrigações e a troca de favores. O amor ao próximo se resumiu a um prato de arroz ou a alguns centavos a mais dados a um mendigo qualquer. A busca pela solução do problema da educação é uma atividade missionária que se encaixa nos preceitos cristãos? Sim, ela tem a ver com o amor ao próximo, de ensinar, de dar luz às mentes vivas, de garantir que os indivíduos desenvolvam suas personalidades e, consequentemente, de ensiná-los a encontrar seus papéis como seres humanos neste mundo. A educação não se resume a instituições e a ambientes físicos e doutrinários, mas sim a uma atividade diária de compreensão, de luta pelo saber, de superação em vida, de construção de personalidade, de honra, de caráter, de glória. No entanto, a glória das pessoas hoje só se resume a diplomas e a profissões. Isso por si só já demonstra que estamos inteiramente atrasados no campo intelectual. Antigamente, por exemplo, tínhamos pessoas intimamente dedicadas a atividades que só funcionariam para além de suas próprias vidas. Herberto Salles, por exemplo, um grande escritor, foi um comerciante humilde até seus quase 50 anos. Graciliano Ramos idem. Isso porque eram pessoas que compreendiam suas atividades como um papel construtivo individual e não de ordem grupal, assim como são as instituições de ensino no Brasil hoje, que só têm apreço por títulos, por diplomas, por senhores doutores PhDistas. Já não existe a valorização pelo conhecimento fidedigno mais, mas sim um apego bajulativo por símbolos exteriores que dão aos indivíduos um sinal de que eles são importantes, como a existência de um título. Como já dizia o próprio Nelson Rodrigues, o brasileiro atravessaria o mar a nado em busca de um diploma. É o horror ao conhecimento, mas o apego por títulos e a honrarias. Tudo isso ao longo de mais de 70 anos pôde destruir a intelectualidade e a educação do nosso país, reduzindo-nos nos déficits internacionais e nos debates de lógica como os mais atrasados em relação ao mundo inteiro. Mais atrasados, inclusive, do que os países mais pobres e miseráveis do planeta, como são grande parte dos países africanos. Mas vamos tentar elaborar um dimensionamento superficial dos fatos. Nós tivemos no século passado a infiltração de comunistas em toda a cadeia do sistema ocidental, provocando uma destruição em massa, não só da educação do Brasil, mas de todo o espaço cultural que hoje já é vigente. Teve inclusive um historiador chamado Mauro Abranches que em 2014, no acesso aos documentos da República Tcheca, que só foram abertos em 2007, descobriu que houve uma infiltração estrondosa de agentes da STB no Ocidente, revelando os nomes dos brasileiros que inclusive fizeram questão de entregar a nossa nação aos países comunistas entre os anos 1950 e 1970. Os nomes desses brasileiros estavam lá nesses documentos em Praga, que só ficaram disponibilizados a partir de 2007. Essa infiltração possibilitou a manifestação de guerrilhas comunistas no nosso país durante o regime militar, e que de fato foi um perigo à nossa pátria. Só que havia um perigo que era muito maior, o perigo da esquerda intelectualizada. Enquanto os militares brasileiros combatiam os comunistas guerrilheiros armados,
a esquerda intelectual era muito maior e muito mais preparada. Estava planejando a sua rota de infiltração em todo o espaço cultural, produzindo livros de história, contos de ficção, músicas, matérias de jornais, discursos políticos, eventos, projetos, etc., que pudessem moldar todo o imaginário do povo brasileiro. Então eles se infiltraram e planejaram mudar todo o espectro cultural da nossa nação para dali a 30, 40 anos, ou seja, a longo prazo. Tanto que foi justamente o que aconteceu. Após a saída dos militares do poder, o país deu abertura para que diversos partidos políticos socialistas, por exemplo, se ascendessem ao poder, assim como foi o caso do PT e do PSDB. Para quem não sabe, o PSDB também é de esquerda. Então, houve uma hegemonia esquerdista até mesmo na briga política. Dois partidos políticos da mesma moeda se revezando no poder eternamente. E para muitos aí que acham que o comunismo acabou com a dissolução da União Soviética, porque era simplesmente uma luta entre operários e patrões, saibam que já teve um intelectual comunista há muitas décadas, antes mesmo do fim da União Soviética, que já propunha uma ideia muito melhor do que uma simples revolta armada. O Antônio Gramsci. Gramsci já entendia que a ideia de revolta armada era ultrapassada. Ele mesmo entendeu que teria que se fazer uma hegemonia cultural, uma infiltração em todos os espaços possíveis. E essa infiltração não se daria por proletários, mas sim por intelectuais. Seriam então os intelectuais a nova classe revolucionária eleita, nas igrejas, nas escolas, nas universidades, na grande mídia, no show business, no universo artístico, etc, etc. E os próprios sociólogos marxistas também, como Horkheimer, Theodor Adorno e Herbert Marcuse, já haviam descoberto que o capitalismo trouxe boa vida e bem-estar aos proletários e que a eles não interessava revolução armada nenhuma mais. Então o novo agente da revolução agora, segundo esses teóricos marxistas, teriam que ser o lumpenproletariado, ou seja, as pessoas à margem da sociedade, como bêbados, vagabundos, ladrões, drogados, loucos, prostitutas, que contaminariam o proletariado e que facilmente acabariam servindo aos interesses da burguesia. Basta você pegar, por exemplo, a comunidade LGBT de hoje. Ela é composta por pessoas que fazem parte do lumpen do proletariado, que dizem defender ideais legítimos e honrosos dos gays, mas que no fundo servem a interesses de grandes organizações capitalistas globais, ou seja, organizações metacapitalistas. Todo esse povo considerado agente da revolução, tanto para os teóricos marxistas quanto para Antônio Gramsci, são fundamentais para aplicar o que hoje chamamos de marxismo cultural, um termo que denomina a mudança da sociedade a um modelo socialista-comunista através da luta de classes entre os indivíduos. Só que para essa luta não é necessária a utilização de armas mais, mas sim de um conflito de ideias. Um exemplo dessa luta é a imposição de ideias segregacionistas, principalmente no meio educacional, onde professores ensinam os alunos a ver a sociedade como um conjunto de conflitos diários entre as pessoas por conta da cor, da opção sexual, do gênero e até mesmo financeira, utilizando de estudos e teorias que fomentam a divisão social e, consequentemente, garantem o conflito entre os indivíduos. Como exemplo, a ideia do racismo estrutural, amplamente ensinada na área do direito, onde, segundo seus teóricos, existe uma hierarquia social onde brancos estão em maior número nos cargos mais altos do país, enquanto negros ocupam os mais baixos, o que é uma mentira sórdida, mas que, se contada por teóricos e professores universitários, passam a ser consideradas verdades irrefutáveis e incontestáveis pelos seus alunos, visto que o professor tem uma figura de autoridade dentro de sala. E é o caso, por exemplo, das leis que praticamente blindam mulheres e incriminam homens, como a do feminicídio. Ela existe porque temos um sistema que manipula as pessoas comportamentalmente a enxergarem todas essas lutas como se realmente fossem legítimas. Como se existisse uma cultura onde os homens realmente são seres machistas, violentos e exploradores com seu sexo oposto, em seu maior número. No Brasil, por exemplo, existe uma forte crença de que mulheres são vítimas de violência em maior escala do que os homens. Acontece que até mesmo dentro do ambiente domiciliar morrem mais homens do que mulheres. São 9.000 mortes de homens para 2.000 mulheres por ano. Então por que é que temos uma lei que protege mais um gênero do que o outro, sendo que morrem muito mais homens do que mulheres neste país? E por que existe uma lei se já existe uma Constituição que diz que todos somos iguais, de acordo com a lei maior? É muito simples, porque já temos doutrinadores no direito que também foram manipulados a enxergarem tudo através do espectro marxista cultural, ou seja, da luta de classes. Mas voltando ao assunto da educação, os comunistas não apenas investiram na produção intelectual que pudesse segregar os indivíduos com ideias de meninos chorões e de fraca personalidade, geralmente ligadas a ressentimentos alheios e puramente juvenis,
como também fizeram questão de destruir todo o ensino básico que pudesse conferir aos indivíduos a capacidade de interpretar o mundo e suas relações, ou seja, também fizeram questão de emburrecer e cegar o nosso país. Foi o que aconteceu principalmente durante os anos do governo petista, onde os métodos educacionais empregados desvalorizaram o ensino da norma culta da língua portuguesa, do ensino básico da matemática e da utilização de ferramentas que garantem uma leitura fluida e assertiva dos fatos. Vigorou-se então um método que passou a provar alunos não pelo domínio desses recursos, que são fundamentais para compreender qualquer questão que seja, mas por pontos puramente conceituais. Se o aluno, por exemplo, se deu bem com os professores, se ele respeitou seus coleguinhas, se ele fez todas as suas atividades, por mais que 90% delas estivessem sido erradas, se ele não faltou às aulas, se ele apresentou um uniforme limpo todos os dias, etc, etc. Tudo isso passou a ser considerado suficiente para que os alunos do Brasil pudessem subir de graduação. O resultado não poderia ser mais catastrófico. Os nossos alunos do ensino secundário tiram sistematicamente os últimos lugares nos testes internacionais de educação, o PISA. Nós estamos atrás dos países mais miseráveis do mundo no ranking internacional. Logicamente, o problema maior não é a falta de investimento de dinheiro, visto que até a Serra Leoa, onde tem alunos que aprendem sentados sobre chão batidos e sujos, e professores que usam parede como quadro e tijolo como giz, ficou à nossa frente na classificação geral. Tivemos investimento de capital sim, até demasiadamente. Basta investigar os estratosféricos gastos dos governos petistas na educação brasileira nos últimos anos, que por mais que seus superfaturamentos tinham sido desviados em grande parte para financiar ditaduras no mundo inteiro, como em Cuba, Venezuela e afins, serviram também como trocas de favores ocultos entre políticos, reitores, universitários e sindicatos que, no final das contas, contribuíram e muito para gastos inteiramente inúteis nas universidades públicas brasileiras. Investiu-se, e ainda se investe, mais em educação do que em outros setores sociais, que também clamam por alguma mudança, como o da segurança, da saúde e do transporte da energia, por exemplo. Então, será que ainda continua sendo viável injetar mais dinheiro ainda em educação, em vez de se pensar no abandono dessa metodologia porca, criminosa e corruptora, assim como é a socioconstrutivista? Bom, eu prefiro ficar com a segunda opção. O cenário educacional da Serra Leoa já nos provou do contrário, da forma mais amarga possível. A falta do dinheiro não é o principal empecilho que impede um país de alcançar uma educação de qualidade. Enquanto as faculdades federais brasileiras estão entre as mais caras do mundo, seus alunos e professores podem ser considerados mais baratos. Digo isso sem medo algum. Veja, por exemplo, o número de analfabetos funcionais que são despejados das universidades anualmente. São 50% de pessoas ineptas, incapazes, semi-analfabetas, sendo lançadas no mercado de trabalho, recebendo inclusive o atestado, a autorização para lidarem com vidas humanas diretamente. São juízes, advogados, médicos, ministros, especialistas, todas essas pessoas realizando serviços e ocupando postos sem estarem preparadas para tal. É claro que a questão dinheiro é sim importante, porque vale para a pesquisa laboratorial e para a disposição de materiais de estudo. Só que, a partir dessa afirmação, surge uma outra indagação. Por que é que a nossa educação está restringida ao papel do Estado? Será mesmo que o Estado, durante todos esses anos, teve competência de educar alguém? Basta analisarmos o nível intelectual e moral de ministros da educação dos últimos 50 anos. Tivemos um ministro que quis invadir uma delegacia com uma retroescavadeira, mesmo com vários policiais armados em volta. Outro que escrevia Getúlio com LH. Outro ainda que escreveu cabeçalho no lugar de cabeçalho. Numa escala hierárquica, se os nossos próprios ministros foram capados intelectualmente e completamente leigos, interessados apenas no resguardo de seus próprios ministérios, o que poderíamos dizer então do corpo docente que se encontra abaixo desses ministros, que é o responsável por educar os alunos do país inteiro? É o verdadeiro efeito progressivo em cadeia, onde a última a levar a pancada, o aluninho, é o que carrega o peso de todas as consequências juntas nas próprias costas. Isso mostra que o nosso Estado não pode ter nem a competência, nem muito menos o trabalho de educar alguém. A educação, ao invés de ser vendida como um direito cuspido e escarrado por meia dúzia de semi-analfabetos responsáveis por distribuir o conteúdo educacional ao país inteiro, advindo de um único órgão aglutinador, o MEC, na melhor das hipóteses, deveria ser responsabilidade conferida à sociedade, assim como for em outras civilizações do mundo todo durante o decorrer dos séculos. Isso é, a sociedade quem deve educar as pessoas, como os padres, os anciãos, os sábios, etc, etc. O Estado deveria existir apenas para avaliar os alunos. Existe sim a ideia das escolas militares, que também são as melhores, se comparadas às outras do Brasil, mas intelectualmente os nossos militares ainda são inferiores no âmbito da revolução cultural.
E se compararmos os colégios militares brasileiros a qualquer escola pública dos Estados Unidos, eles ainda ficam para trás. É preciso reconhecer que os militares são honrados, são honestos, mas em matéria intelectual ainda se veem atrasados. Foi justamente durante o regime militar onde a esquerda intelectualizada investiu em peso, sem sofrer bloqueio por parte dos militares, já que eles próprios nem sequer faziam ideia do que estava acontecendo no meio cultural. Os militares sempre foram positivistas, tecnocráticos. Isso sempre pesaram pela colocação de textos nos ministérios. E isso por si só já se opõe à revolução cultural, que é algo que eles ainda não compreendem tão bem. Pior do que isso, fazem questão de não compreender. Se eles entendessem bem, não teriam evitado de atuar contra o Foro de São Paulo nos últimos 30 anos. O Foro de São Paulo é uma organização internacional criminosa, criada pelo Lula e pelo Fidel Castro em 1990, a fim de instaurar o socialismo em todos os países latino-americanos. Criminosa porque está aliada ao poder do narcotráfico, aliada aos maiores bandidos, traficantes e assassinos da América Latina, ao poder das Farc na Colômbia e ao MIR chileno. Os militares brasileiros simplesmente entregaram a honra e a soberania nacional porque estiveram acostumados com os privilégios e benesses que os partidos políticos de esquerda lhes deram nas últimas 3 décadas. Foi por conta desse estado de prevaricação, não só por parte dos militares, mas também da grande mídia, que fez questão de esconder a existência do Foro de São Paulo durante mais de 30 anos, que o nosso país se encontra nesse estado de miséria de hoje. Nós devemos sim reconhecer os méritos dos militares durante o antigo regime, porque eles em maior parte são pessoas honestas e sinceras. Agora, dizer que eles nos livraram do terror comunista, essa é uma mentira monstruosa. Portanto, a primeira coisa que deve existir antes de darmos o primeiro passo para a educação é abandonar a velha política varguista de deixar tudo na mão do Estado. Essa é uma política comunofascista que até hoje muitas pessoas não fizeram questão de abandonar. E enquanto isso não mudar, vamos continuar afundando o nosso país cada vez mais. É isso daí, pessoal. Muito obrigado. Espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.